Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniel, eu sou CRO e cofundador aqui da Abacus, e hoje a gente vai falar no nosso segundo BRMS Talks sobre um tema muito legal, que é o Business Agility para contextos complexos. Para isso a gente trouxe um especialista aqui, o Igor Drude, e eu vou passar a bola para ele se apresentar. Vai lá, Igor. Legal, Daniel, feliz demais estar aqui com vocês, que honra compartilhar um pouquinho de experiências, aprender muito contigo também, com a nossa audiência ali, feliz de estar aqui com esse movimento de vocês de levar conhecimento mais profundo, né? A gente vê tanta live mais superficial, a gente escolheu um tema bem legal aqui para compartilhar com a audiência. Sou Igor Drude, sou um designer por formação que está aqui nessa carreira corporativa ajudando a construir projetos de inovação em companhias como a Abacus, como indústria. Estou agora numa grande indústria aqui, fazendo essa conversa com todo esse nosso grupo. Contem comigo, valeu demais. Show de bola, obrigado, Igor, por estar aqui com a gente. Esqueci de mencionar que a gente se conheceu no programa Inovativa, né? Você foi um dos nossos mentores, já passou muito conhecimento e agora até achei que tem muito mais para contribuir com o nosso público aqui. Vamos começar, bom. Nosso tema hoje é Business Agility para contextos complexos. Então, você pode começar definindo o que é Business Agility, o que são contextos complexos e como eles se relacionam? Que legal, que legal. Então, vamos responder primeiro o contextos complexos, tá? O que a gente entende, assim, quando a gente começa a olhar cenários, a área de estratégia, desenvolvimento de produto, mercados, que um contexto ele é complexo? Em geral, é quando o ambiente que a gente está situado, Dani, tá, ele precisa e demanda de nós novas e melhores práticas que talvez existam ou devam existir para responder perguntas no qual a gente não sabe que perguntas são essas. Então a gente chega lá, cara, deu ruim, tá diferente. Eu não sei exatamente o que tá diferente, o que tá ruim, tô sentindo, e para isso eu preciso desenvolver novas abordagens que sem a pergunta eu nem consigo responder isso. Cara, olha a maluquice. Isso torna um cenário complexo. Quer ver um exemplo prático? Pega aquela semana lá do dia 20 de março de 2020. Pandemia, fecha tudo e não sei o quê. Cara, isso é uma gripezinha ou é Walking Dead? É uma semaninha fechado ou é um ano? Cara, a gente tinha um monte de pergunta, quase nenhuma resposta, só que a gente precisava de imediato construir uma estratégia, uma abordagem que fizesse sentido para o negócio, para a gente minimamente sobreviver. Então, cara, varejo, tecnologia, indústria, todo mundo se viu num cenário que não tinha visto antes. Cara, isso é o reflexo de um cenário complexo. Isso a gente falando numa visão mais macro. Aí pega, sei lá, uma empresa que sofre um ataque de cibersegurança. Amanhece, nada liga, nada funciona, tem mensagem bizarra nas telas ali. Cara, tu tem um monte de pergunta, tu não sabe resposta, sabe nem para onde correr. Cara, são esses ambientes que, no em geral, as empresas têm se deparado cada vez mais. Novos competidores, novos produtos, o cliente não quer saber mais da minha marca, fluxo de caixa está caindo porque eu não estou vendendo mais direito. Em geral, tem muita empresa sendo sugada para cenários complexos, como se fosse um buraco negro, e às vezes demora para a gente perceber. Aí entra uma percepção do quê? De fazer a coisa certa, do jeito certo e na hora certa. Isso é agilidade, não é velocidade. Aí começa a pegada, Dani, de falar, cara, como que eu levo agilidade para dentro da área de negócio, não somente na área de desenvolvimento de produto, pelos métodos ágeis, mas em si, para a área comercial, para a área financeira, para a RH, para a área estratégica. Aqui a gente está definindo já o Business Agility, que é justamente que um conceito de tornar o negócio ágil, lendo os sinais do ambiente, que muitas vezes a complexidade, ela não brota do nada. Vamos trazer até a nossa referência aqui da pandemia. Por mais que a pandemia pegou a gente lá em março de 2020, cara, em dezembro, a gente já sabia o que estava rolando na China, na Europa, tinha vários sinais se demonstrando que seria uma epidemia global intensa. Dava tempo suficiente para muita gente ter se preparado, mas a gente apostou que não ia chegar. Então, esse é mais ou menos o contexto do conceito e o que é um ambiente complexo. Legal, muito bom. Não tinha essa definição da como que a agilidade se conectava com com o contexto complexo. E aí isso me leva para a próxima pergunta, que é qual que é a dificuldade que as empresas têm de entender esse conceito e ter essa aproximação? Cara, em geral aqui a gente está falando um pouquinho de cultura, né? Por quê? Como a gente foi educado, né, Dani? Dani, pergunta indecorosa para uma live assim, quantos anos tu tá, cara? Tu já passou dos 30? 48 só.
48. Então, cara, 18 anos atrás tu tinha 30. Então, cara, eu tô com 42 já, hein? 41. 40, tô perdendo as contas aqui também. Cara, a gente foi educado lá nos anos 80 e 90. Cara, a gente foi educado para tirar 10. Cara, tirar um 8, tirar um 7, tu já era um... Cara, já não era bem visto. O pau pegava em casa, né? Então tu ganhava presente de Natal tirando. Então a gente foi educado a fazer coisas de forma seriada e tirando nota máxima. Essa é uma formação educacional e uma formação em percepção de projeto, de desenvolvimento de negócio, de criar soluções, onde a gente precisa construir a solução perfeita, ou seja, busca o 10. Só que, cara, o 10 só é possível num ambiente extremamente controlado. Cara, onde eu tenho todas as variáveis previsíveis, eu sei o que vai acontecer, eu consigo de forma preditiva saber que daqui 2 anos eu vou me formar, porque eu vou fazer o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, aí depois eu vou pagar. Então, tudo é muito previsível. Cara, é muito fácil de tirar um 10 num ambiente controlado desse. Mas se o jogo começa a mudar toda hora, se daqui a pouco surge um jogo novo a ser jogado, que nem mais jogo que eu jogo, enfim, quando as variáveis começam a ficar de uma forma mais mutável, e quando essa mutação não é algo que eu consiga predizer, ou seja, ela é incerta, cara, esse nosso formato, eu estou numa indústria agora, pessoal, esse nosso formato industrial, no qual nós somos educados, adestrados, desenvolvidos, inclusive os negócios, já começa a perder eficiência, capacidade de gerar valor, porque ela não consegue, de forma clara, a partir dos seus métodos, gerar valor com um jogo que muda toda hora. Isso é cultura, Dani. Então, tipo, a gente foi educado assim. A gente é de uma geração que se desenvolveu dessa forma. Só que o mundo tá muito doido. Ele não é mais esse conforto todo que a gente tinha lá nos anos 80 e 90. Aí a gente começa a perceber esse tipo de desafio quando a gente entra nas organizações. Cara, porque a empresa, ela é uma ficção em cima de um grupo de pessoas que tem um objetivo em comum. Ponto, pessoal. Ela não é uma coisa palpável. Essa parede, essa cadeira, isso aqui não é empresa. A empresa, esse grupo de pessoas que tem um objetivo em comum. E a gente constrói o termo empresa, CNPJ, marca, para representar esse grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas tem valores em comum. São valores em comum, como a gente foi educado, Dani, que é a grande maioria da população, tá? Inclusive os jovens, tá? Tem muitos jovens se agindo descolado porque eu estou falando isso. Eu nasci depois de 2000, então eu sou ágil. Não, nossa educação ainda é assim. Nós somos formados dessa forma. Então a gente chega nas organizações com esse tipo de desafio, que busca previsibilidade e tem um mal-estar, uma dor de barriga terrível quando o jogo muda. Inclusive sente mal quando chega um novo competidor, chega um novo produto, o cliente quer fazer uma coisa diferente, tem alguém bombando no TikTok que não está mais consumindo o produto, enfim. Essa incapacidade nossa de se apaixonar com a mudança do jogo, ou seja, usar isso para revigorar, para retransformar, para pensar no diferente, cara, essa é a grande dor que a gente acha no mercado, Daniel. Porque culturalmente a gente tende a olhar isso com uma forma até meio negativa. Cara, esses caras que mudam direto, poxa, porque o mercado muda, e culpa a Dilma, e culpa o Bolsonaro, e culpa todo mundo, e culpa a China, e culpa o... Não, cara, isso é oportunidade. Se tá mudando, tá, quer dizer que você vai ter oportunidade aqui de construir uma coisa diferente, sair na frente enquanto tem muita gente chorando. Seja você aquele que vende lenço. Então, essa é a grande pegada agora. Muita gente não quer vender lenço, quer perder muito tempo chorando. Ai, que saudosismo, porque as coisas não são do jeito que sempre foram. Não vão ser. E vão ser cada vez mais rápidas. E com essa história de né? Meu Deus do céu, não espere previsibilidade. A gente não sabe o que vai ser mês que vem, quanto mais um ano inteiro. Boa. E seguindo essa linha de raciocínio, comparando com a escola dos anos 80 que você comentou, qual é a nota que as empresas têm que buscar? Qual que seria o novo 10? E qual que seria o novo 5 para passar de ano? Então, dentro dessa escala nova aí, como que seria essa avaliação? Muito bom, muito bom. Vamos pegar essa metáfora do tirar nota ali. Porque, quando a gente buscava tirar o 10, isso aqui é importante, até para a carreira e para os negócios. Quando a gente buscava tirar o 10, por quê? Porque a gente literalmente entendeu todas as variáveis do jogo e a gente estava testado para ver o quanto que a gente decorou as variáveis do jogo. Ou seja, não está avaliando aptidões, habilidades cognitivas nossas, mas justamente uma capacidade nossa de, cara, entendi 100% do jogo e consigo demonstrar que ele está 100% dominado. Aí eu tiro 10. Quando a gente entra numa modelagem diferente, onde, cara, não basta simplesmente você decorar o passado. É preciso que você saiba lidar
com os vetores do presente que levam para o futuro. É muito mais uma habilidade cognitiva de orquestrar e ter raciocínio lógico, um raciocínio mais rápido em cima desses novos recursos disponíveis, do que, respectivamente, usar o passado como modelo de futuro. Aqui, Daniel, é importante que a gente saiba e aprenda a tirar boas notas 7, boas notas 6. Por quê? A gente conseguiu usar conhecimento, expertise, legado que nós temos para nos fazer avançar, só que a gente vai falhar. E é da natureza humana, nesses ambientes de experimentação, de troca, de vetores novos surgindo, que a gente erre. Faz parte do jogo. Se você não está errando, você não está usando. E aí está o conceito importante para nós. Toda vez que eu tiro um 7, eu consigo parar, refletir e saber qual seria a potencialidade de tirar um 10 daqui para frente, não daqui para trás. É um exercício de muito mais olhar esse nosso avanço de mercado como um grande experimento, onde eu vou ousar fazer algo diferente, que eu nunca fiz. Alguém pode ter feito, mas eu nunca fiz. E toda vez que eu fizer, eu vou falhar. É da natureza. E a gente chama isso de falha produtiva. Vou falhar, vou aprender, e esse aprendizado, aqui está o pulo do gato, ele vai ser muito maior do que aqueles 3 pontinhos que faltaram para o 10. E vai ser muito maior, porque eu vou gerar uma vantagem competitiva em mim, no meu negócio, que outro competidor que está buscando 10, tentando decorar o passado, não ousou experimentar. Então, ele fica numa zona de conforto de replicar passado, e você ousou fazer o diferente, vai falhar, pessoal. É da natureza da inovação. Você vai ousar fazer algo e nem tudo vai dar certo, só que onde não deu certo, vai explorar territórios que outros não exploraram. Então, Dani, aqui a regra é, tenta tirar um 7, não quer dizer que você precisa fazer coisas mal feitas, fazer mal acabado, entregar de qualquer jeito. Não. O que você priorizar fazer, você vai fazer bem feito, mas vai saber que às vezes não vai conseguir ter aquela expectativa de 100% de resultado como a gente tinha esperando no passado. Coisas tendem a entregar novas respostas para nós e a gente vai aprender com isso e vai avançar. Então é um 7 que nos serve para tirar um 11 amanhã de manhã. Boa. Eu queria falar um pouco do que a gente faz aqui na Abacus, mas eu queria pegar esse gancho aí da questão de se adaptar, né? Não ter a receita pronta, né? A partir do momento que você vê um resultado de dados, os indicadores, você sabe exatamente o que você tem que tomar de decisão para chegar no resultado esperado. O que você está trazendo, não. Mesmo tendo essa base de dados, o contexto pode mudar e você precisa tomar uma decisão diferente, né? E o que a Abacus faz, ela dá essa flexibilidade para os gestores de negócio para mudar as regras de negócio, né? Então, como que você vê assim as regras de negócio, o que a Abacus faz e a agilidade tem um fit? Total, cara, assim, Dani, assim, imagina, vocês são um grande parceiro para que esse indivíduo que está tirando 7, ele entenda, cara, qual que é o próximo passo. Aí a gente vai começar a utilizar as pessoas como grandes tomadores de líderes, né? A liderarem cada vez mais processos a partir do quê? De uma perspectiva data-driven. Tá? Como eu faço de uma perspectiva data-driven em finanças, em processos, em práticas e até em modelagem de negócio? O que a Abacus leva para o mercado e para clientes são coisas processos que talvez eles nem imaginavam. Talvez hoje, gente que não conhece a operação da Abacus e o que ela leva, parece até ficção científica. Como é possível? É possível isso? É. Tá? Por quê? Você está testando, experimentando e, fato, pessoal, talvez você não aproveite 100% da Abacus já no dia 1, mas, cara, tu vai aproveitar um 30, um 50, um 70, que vai gerar novos insights, novas oportunidades, que inclusive vai mexer, aqui eu estou sendo até profético, hein? Tende a mexer diretamente na própria modelagem de negócio. Novas receitas, novos mercados, melhor aproveitamento de base, mais otimização, enfim. Eu acho que é justamente aqui que entra a tecnologia, onde você consegue otimizar seus recursos, principalmente humanos, dentro de casa, tira o ser humano de ficar fazendo trabalhos operacionais, trabalhos que um robô já devia estar fazendo diretamente. A tecnologia vem para entregar dados, entregar inteligência, e aí você usa o melhor do talento que você contratou. Muitas vezes o talento que a gente contrata, ele é subutilizado, fazendo rotinas e tarefas que, cara do céu, é muito mais barato e eficiente. A Abacus está operando isso para nós. Fora de série. Então, isso aqui é importante, Dani, porque muitas vezes a gente não olha para dentro de casa com essa perspectiva. Fica olhando, cara, eu vou pagar tanto por mês, vou pagar esse valor aqui e tal. Cara, olha para dentro de casa.
quantas horas ou dias você vai economizar de um monte de talento que você tem dentro de casa para fazer isso, se isso já tivesse no teu radar. Talvez nem tá no radar porque tu olha, cara, é humanamente impossível fazer isso com os seres humanos que eu tenho aqui dentro de casa. Cara, muda a realidade. Perfeito. A gente tem casos aí que a gente consegue trazer muita agilidade para o processo, né? Trazendo essa automação, essa tecnologia que você comentou. A gente tem um cliente que é a Eden Rede Ticket, que a gente faz uma automação de processo de precificação e aprovação de alçada. No processo tradicional, antes de Abacus, eles demoravam cerca de 21 dias desde o cliente, do vendedor colher os dados do cliente até ele ter a proposta aprovada. Agora eles demoram 2 dias. Então, quanto de velocidade a gente deu para essa operação e quanto mais negócios eles geraram por estar apresentando a proposta mais rápida, né? Então, tem muita grana envolvida aqui. Né? Absurdo, só tem uma palavra para resumir isso, pessoal: vantagem competitiva. Hoje, assim, você precisa trazer essa vantagem competitiva da agilidade para o seu negócio. Ter essa oferta de dados, ter uma capacidade de tomar decisão de forma mais orientada, saber tornar isso a grande vantagem, porque, cara, já virou commodity. Ficar sem isso é dar uma chance para um darwinismo absurdo que nós temos visto nos negócios. Quem não está sendo orientado por dados, olhando para uma base tecnológica que dê suporte, time, tá ficando fora do tabuleiro, não tá nem jogando mais. E tem muita gente que não está nem percebendo esse darwinismo. Aí entra o ambiente complexo, Dani. A complexidade muitas vezes é nisso. As regras mudaram tão rápido que talvez eu tenha percebido agora que eu estou ficando fora do jogo. E aí a agilidade, cara, é obrigatória. Não é nenhuma questão de escolha ou de tomar decisão. É obrigatória por sobrevivência. Boa. Da tua experiência aí, você tem algum caso de sucesso? Assim, eu falei da Eden Rede aqui, do teu lado aí, tem algum caso de sucesso para compartilhar com a gente? Nossa, a gente tem vários, assim. Pô, a gente gosta muito de startups também, junto de vocês, né, Dani? Então, cara, da natureza de muitos negócios que, assim, olhando sobre a perspectiva do lean, do enxuto, cara, qual é o mínimo de tempo, o mínimo de recursos que eu tenho para muitas vezes validar ou provar se uma hipótese faz sentido ou não? Cara, de startups como eu estou numa indústria aqui que tem alguns clientes nossos, como a Feeds, que é uma solução muito legal para a área de RH. Então, eles participaram de vários programas, a gente ajudou a orientar algumas dessas fases deles ali para que eles pudessem achar o melhor product market fit desse movimento deles sobre uma hipótese ousada, como levar um olhar de dados para a área de RH, só que de um jeito factível, um jeito mais simples, mais palatável, menos técnico. Cara, baita sucesso. Soluções, olhando para dados aqui também, inteligência artificial para moda. A gente tem um case que é da CM, coleção moda, muito interessante com a Tielli. Então, a Tielli trouxe uma perspectiva de deep tech para moda, usando análise de dados para fazer toda a gestão do processo de desenvolvimento de produto de moda industrial, usando IA, e muitas vezes, alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás, uma IA generativa, pré-chat GPT, colocando a roupinha no modelo, fazendo a visão explodida de um produto de moda, cara, de modelagem, tudo que é complexo, redução de dias de produção e de N pessoas, de novo, a partir de um olhar enxuto de experimento. Cara, uma hipótese, falar de inteligência artificial generativa hoje, cara, é engenheiro de obra pronta, né? Vai falar disso 5 anos atrás. É papo de maluco? Cara, assim, é camisa de força, aprende que não é possível, é muito caro, não dá para fazer. Cara, ousaram, testaram, experimentaram, gastaram dinheiro, gastaram tempo, investiram tempo, tá? Gastaram, vou trocar aqui o verbo. Investiram tempo e dinheiro numa época que nem sabia que um GPT viria depois, conquistaram o mercado e quando veio, pessoal, barateou o sistema de operação deles e foram para frente. Tudo isso numa perspectiva de agilidade. Como que eu consigo estar muito sensível às pequenas variáveis do mercado e avançar? Grandes indústrias, Intelbras, a gente tem cases muito legais com gigantes industriais como Intelbras, que no mundo que eles são, cara, bombardeados por Ásia, que traz produtos de tecnologia absurda, com um preço, cara, assim, que mesmo com nossa carga tributária, assim, pesada, fica muito vantajoso para o brasileiro. Temos um player como o Paraguai, a gente olha para o Paraguai com um olhar negativo. Porque as coisas do Paraguai? Pelo contrário, Paraguai hoje, pessoal, baita cluster industrial e logístico, absurdo, absurdo. Olhem para o Paraguai com outros olhos, tirem aquele estigma do Paraguai que nós tínhamos.
baita país, baita estrutura industrial, que inclusive tem sido um grande fornecedor para o Brasil hoje, e aí está o player brasileiro que tem um legado gigante, grandes parques e tudo mais. Então, sob uma perspectiva de engenharia, como que a gente traz um olhar de engenharia robusto, de eficiência operacional e de médio e longo prazo, agilidade. Como fazer um engenheiro se comportar como um startupeiro? Então, a gente fez um case muito legal lá de transformação cultural, de desenvolvimento de produto, desenvolvimento de novas BUs de negócio, sob essa perspectiva. Então, a partir de dados do mercado, e não brigar com ele, muita gente briga com o mercado. Pessoal, o mercado é igual à gravidade. Não briga com ele, tá? Não, jamais briga com ele, tá? Ele sempre vai ganhar. Ele traz uma série de novas informações. Cara, não brigue com esses novos competidores. Use isso com vantagem competitiva. Então, como a gente horizontaliza o processo produtivo, como a gente aprende as novas demandas do consumidor e encurta a cadeia produtiva dentro de um grande player de eletrônicos. Cara, baita case. Hoje aí, gigante nacional, de novo, a partir dessa internalização de Business Agility de ponta a ponta. Ou seja, não é só P&D. Cara, área comercial, área de supply chain, área de RH, enfim, todo mundo fala de agilidade, assim, no DNA, tatuado na pele. E aí, Dani, cara, tem histórias aqui pra gente passar um dia aqui contando, tem muita coisa legal. O bom do Brasil é isso, legal, né? E tem muita oportunidade, muito problema para resolver. Muito bom, muito bom. E quando você conversa com essas lideranças nas empresas, como é que é a abordagem? Eles vêm para você já com o problema, tipo, estou num contexto complexo, preciso de ajuda, ou tem as lideranças que são visionárias e estão falando, olha, pode ser que daqui a alguns anos eu esteja num contexto complexo, então eu já quero começar a me preparar. Como é que está o cenário do Brasil em relação a isso? A gente tem um pouquinho de cada aí, né? Se colocar, eu acho que está meio proporcional. Teve um tempo, vamos voltar, deixa eu contar a história também. Teve um tempo, se a gente pegasse até 2017, nós tínhamos, assim, majoritariamente, do empreendedor brasileiro, não sabia o que estava acontecendo direito. Tá? Eles chegavam, tipo, fazer outra metáfora aqui, né? É como, tipo, é o paciente que chega no médico e pede já o remédio para dor no braço. Igor, tá aqui, tá doendo o braço, preciso disso. Calma, vamos investigar um pouquinho mais. E a gente vai lá entender o contexto, entender o mercado dele, fazer todo um diagnóstico para entender, cara, o que está acontecendo realmente. Cara, na verdade, não era uma dorzinha no braço, não, era infarto. Tá? Ele achava que era um contexto complicado. Tá meio complicado aqui, eu vou tomar esse remedinho para melhorar. Mas quando dava uma cutucada melhor ali, tu via, cara, não, essa dor no braço é infarto, isso aqui é só um sintomazinho. Vamos cuidar disso na raiz? E aí começa a transformação. Aí a gente começa a fazer as transformações que impactam o DNA do negócio, estratégia e tudo mais, modelagens e tudo. Depois disso, principalmente por causa da pandemia, a pandemia deu um senso de urgência e, sabe aquele clima de comitê de crise? Cara, não sei o que vai acontecer amanhã, o que vai ser o mês que vem, o cliente vai sumir, o cliente vai morrer, o que vai acontecer? Cara, esse senso de urgência que a pandemia trouxe contaminou e ele meio que entrou no DNA do brasileiro. Porque a gente sempre teve mais ou menos uma predisposição para isso, porque o Brasil não é para amadores, né? Cara, pode mudar a lei, pode ter uma regra tributária. Cara, aqui é doido. Então os caras pegaram um pouco dessa maluquice, internalizaram e vêm mais preparados com essa visão, Dani. Então eles olham para frente, Igor, cara, vai mudar, o comportamento do meu consumidor está indo para cá. Eu comecei a ver pequenas mudanças, tá, em como as coisas têm acontecido e já estou vendo uma tendência do que pode ser cenário lá no futuro, se isso se massificar. Então, hoje, a gente tem encontrado mais empreendedores, inclusive aqueles mais conservadores, com essa perspectiva mais visionária. Não sei direito o que está acontecendo. Cara, está doendo o braço, mas eu acho que é um sintoma. Me ajuda a entender a big picture. Então, ele está vindo muito mais aberto. Hoje, nós sentimos assim. Só que nós temos o desafio econômico. Tá? E está muito mais aberto, porque o dinheiro não aceita desaforo, mas já olha assim, Igor, cara, mas o caixa, ele está um pouquinho sofrido, e também está mais imprevisível. Até empresas têm uma cultura de SaaS, de recorrência e tudo mais. Cara, não sei não como vai ficar esse ARR de 2026, hein? As coisas têm oscilado, o CAC aumenta aqui, quando ajusta o CAC aqui, muda o comportamento lá, enfim, os próprios indicadores não estão tendo tanto voo de cruzeiro. Um LTV mais claro, um CAC mais claro, um ARR mais claro. Então, isso são pequenos sintomas, pequenas dores no braço, que não se atende pontualmente. Tem que ter uma visão sistêmica. Isso está aparecendo mais, Dani. Então, é um empreendedor diferente pós-pandemia. Legal. E seguindo na tua linha aí de que as pessoas estão pesquisando mais, estão procurando mais,
já chegam com a receita pronta, os empresários, eles chegam para você e falam assim, eu já tenho essa dor e eu quero fazer tal e tal coisa de forma super objetiva, assim, e como é que você lida com isso? Cara, assim, eu Tipo, eu a quero um gente foi remédio, criado eu falo, a obrigado gente é que de uma eu geração quero um anterior, remédio né, pro Daniel? coração. Assim, ó, cara, assim, a gente é mais casca grossa, né? Então a gente tá acostumado a conversar com os caras mais casca grossa também. Então, o que vê? Quando chega no momento desse, ele chega, tipo, com uma. Porque isso é um preconceito, por exemplo, que é um conceito prévio que ele fez. E onde nascem os preconceitos? Por meio de pequenas amostragens da vida e que a gente trata a exceção como regra. Então, eu tive uma má experiência com isso, ou eu vi alguém tendo uma má experiência com isso, eu transformo isso num conceito de vida, num valor de vida. Assim nasce. Então, provavelmente, por ele ter visto isso no passado, eu vi alguém que teve um problema X, eu teve um problema X e resolvi assim, vai ser o mesmo remédio agora. Então, a gente é um exercício quase de terapêutico. Então, a gente entra como um terapeuta mesmo do empreendedor, fazendo as perguntas certas, provocando, pedindo evidência. E aí entra o olhar data-driven, o dado. Cara, qual evidência você tem que esse remédio está me pedindo serve para você agora? E eu, que tu tá me chamando, eu não tenho nenhuma para te apresentar, tá? Tá? A garantia não sou eu, sou tu, tá? És tu aí, tá? Não sou eu. Porque, cara, eu só vou trabalhar em cima do dado. Enquanto eu não tiver evidência, eu não consigo te orientar a assinar embaixo de que isso seria a melhor solução. Você quer assinar embaixo? A gente começa a colocar em dúvida esse conceito prévio dele, para que ele, junto conosco, se abra para construir um conceito mais claro do que seria esse problema e essa potencial solução. Isso é um desafio num mundo que te pede velocidade, né, Daniel? Cara, e mais receita pronta, mais produtos de prateleira. Cara, talvez a solução da Abacus não é igual da solução da Intelbras, não é diferente da solução da Dexco. Enfim, a gente tem uma. Eu não tenho muita solução de prateleira. Eu vou ter que sentar e vamos construir juntos, porque eu não tenho aqui as evidências do seu contexto, do seu mundo, do seu momento do agora, que faça sentido pegar uma solução do passado. Tem inspiração? Ótimo. Vamos usar como inspiração, mas não como um modelo para o futuro. Olhe o passado como referência, mas não como modelo. E aí está o desafio. Esses indivíduos vêm, esses empreendedores vêm com muita referência do passado, acreditando que ainda é modelo para o futuro. E a gente tenta desconstruir pessoal, conversa básica, tá? Contra argumentos, como que é? Contra fatos, não argumentos. Contra fatos, não há argumentos. Ponto, cara, qual que é o fato? Traz para nós a evidência. Não tenho. Em 96 eu fiz assim, em 2004 aconteceu assado. Cara, é outro planeta Terra. É outro planeta Terra. Tá, hoje a gente está mandando carro com um astronauta que está viajando no espaço. Nem sonhava com isso na época. Então, cara, é trazer para eles realidade. Realidade é evidência, fatos. Boa. Cara, eu ficaria conversando horas aqui com você, de verdade. Mas a gente tem que finalizar aqui, estamos nos minutos finais. Queria te pedir para resumir uma frase, o valor da agilidade em contextos complexos. Uma mensagem para você passar para os empreendedores que estão assistindo a gente aqui. Poxa, em uma frase, pessoal, tornem-se cada vez mais experimentais. Isso aqui é importante, que é a lógica do growth hacking, a lógica do growth, basicamente. Pessoal, a gente tem pouca cartilha do que será o futuro. Esse espírito de growth, tá, é o coração da business agility, da agilidade. Seja cada vez mais experimentais. Olhem para o futuro, coloquem hipóteses que tragam um quê de ousadia para os seus processos e para as suas práticas, experimentem. E trazer a lógica do experimento. O que é o experimento para o cientista? Cara, ele pega uma pequena amostragem no ambiente controlado e vê o fenômeno acontecendo. Pum. Na hora que o empreendedor traz isso para o coração, porque em geral a gente quer trabalhar em escala, né? Dá-lhe pau, faz a virada, go live, vamos que vamos. Não, time. Coloca o jaleco do cientista. Ambiente controlado, pequena amostragem e testa o fenômeno. Isso é mágico. E tenta levar isso para o seu time. Trazer esse espírito para você, para os seus líderes, para os seus liderados, muda a cultura do negócio e vocês vão ver o business agility acontecendo. Vocês vão conseguir aprender mais rápido a partir de fenômenos mais rápidos que vocês geraram no dia a dia do negócio. É transformacional. É trazer o espírito startup para empresas tradicionais, empresas conservadoras. E tem muita startup que nem internalizou isso direito, hein? Tragam isso, pessoal. É mudança de vida. Show de bola. Obrigado, Igor, pela aula, né? Foi muito, pelo menos pro meu lado aqui, foi muito proveitoso. Espero que quem esteja assistindo a gente tenha curtido também. E queria agradecer a todo mundo pela participação aqui no BRMS Talks 2.
E quem quiser assistir, os links vão estar disponíveis nas redes sociais aí, o Igor vai estar compartilhando também. Então, muito obrigado de coração. Até a próxima. Gratidão, Daniel, gratidão a toda a nossa audiência, time Abacus, contem comigo, sucesso, pessoal. Nos vemos por aí, hein? Abração. Valeu.